Olá, hoje eu venho aqui te fazer uma pergunta. É você mesmo quem controla a sua vida? Por exemplo, essa roupa aí que você está vestindo, você escolheu colocá-la por quê? E lá no seu trabalho, foi você quem quis estar lá ou você aceitou por uma necessidade? Se essas duas perguntas elas não forem respondidas com respostas racionais, significa que quem pode estar tomando conta da sua vida não ser você, e sim as suas emoções. A palavra emoção significa colocar em movimento. Elas são programas de ação coordenadas pelo cérebro, que fazem alterações no seu corpo todo, desde as alterações microscópicas, como por exemplo, liberar hormônios na sua corrente sanguínea, ou alterações mais complexas, como o seu comportamento. É graças às nossas emoções que a espécie humana sobreviveu até os dias atuais. E é por isso que as emoções agem tão rapidamente. Não dá tempo nem da gente pensar. Um tempo atrás, eu fui com as minhas filhas no shopping. Depois de a gente comer um hambúrguer, eu fui jogar as coisas da bandeja no lixo, como a gente faz sempre. Só que quando eu virei a bandeja, me deu um aperto no coração. Naquele mesmo momento, ainda parei para pensar o que poderia ser. Não obtive resposta alguma. Então, eu atravessei o shopping para pagar estacionamento, depois atravessamos o estacionamento e quando eu sentei no banco do carro, eu me lembrei que eu tinha colocado o cartão do banco debaixo do prato. E aí já era tarde demais. É para isso que as emoções existem. Elas dão sinal que alguma ameaça precisa da nossa atenção imediatamente. Apesar disso, apesar de ser importantíssimo a gente conhecer as nossas emoções, sem a gente saber sobre as nossas emoções, a gente não consegue obter o autoconhecimento. Apesar disso, a maioria das pessoas não conhece as suas emoções, nem como o seu próprio corpo reage diante delas. Vamos fazer uma imaginação? Imagine agora que você vai realizar um sonho. Como você sempre foi uma criança muito sapeca, muito curiosa, você sempre quis, você sempre pediu para conhecer uma girafa de verdade. Eis que você, adolescente, seus pais chegam e te mostram ali 3 passagens para você e para eles para irem a um safari africano. Naquele momento, seu coração não aguenta de tanta alegria. Seu pai te mostra ali imediatamente todo o cronograma da viagem, passo a passo o que vocês vão fazer. Depois a sua mãe e vocês vão comprar roupas novas, roupas apropriadas para aquela ocasião. Enfim, é todo um planejamento, todo um preparativo maravilhoso. Chega o dia da viagem, é o seu primeiro voo de avião. E isso acontece de forma espetacular. Hotel, alimentação, transporte, tudo mil maravilhas. E por coincidência, o Jeep que chega para pegar vocês para esse safari é da cor que vocês mais gostam. Enfim, é uma viagem perfeita. Chegando no safari, vocês encontram zebras, elefantes, toda espécie animal local. Até que você vê famílias gigantescas das tão sonhadas girafas. Tem ali girafas de todas as idades, de todos os tamanhos, e você fica em êxtase total. Passado esse momento, vocês já estão se preparando para terminar o grande passeio. Eis que você visualiza, assim, com seu canto de olho, um arbusto se mexendo. E quando você olha, você vê um leão faminto, pronto para atacar. E é aí que inicia uma grande perseguição ao Jeep em que você e seus pais se encontram. Nesse momento, imediatamente, o seu corpo todo reage. As suas pupilas se dilatam e você começa a ter um hiperfoco, nada mais te distrai naquele momento. Depois, o seu intestino, ele para de funcionar. Você não consegue
segurar mais nem o seu café da manhã. A sua bexiga cheia também se esvazia. E é aí que a sua hipófise entra em contato com as suas glândulas suprarrenais. Essas glândulas suprarrenais, elas ficam bem no meio do seu corpo e elas servem para naquele momento distribuir muito rapidamente adrenalina e cortisol no seu corpo. Afinal, o seu corpo está sendo preparado para uma possível luta ou fuga. Com toda essa adrenalina no seu sistema, você começa a ter uma respiração curta e ofegante. O seu coração começa a bombear sangue numa intensidade absurda. Os seus vasos sanguíneos se dilatam e suas veias ficam todas saltadas. Esse sangue todo é direcionado para o seu peito. Isso faz com que suas extremidades, sua cabeça, suas mãos, seus pés ficam extremamente gelados e pálidos. Seu cérebro, assim como o restante do corpo todo, entra num modo de sobrevivência. Isso significa que ele precisa economizar energia. E sabe aonde que ele economiza essa energia? Inibindo a sua consciência, o seu raciocínio lógico. E sabe em quanto tempo tudo isso leva para acontecer? Em menos de meio segundo. As emoções, elas são rápidas, né? E além disso, elas têm outras características, como por exemplo, elas são automáticas e incontroláveis. Ninguém escolhe, por exemplo, ter medo do leão. Assim como a gente não consegue desligar um amor não correspondido. As emoções, elas são provocadas por algo interno ou externo. Por exemplo, todo aquele entusiasmo por causa da viagem teve um gatilho devido ao seu sonho de criança, as suas lembranças, né? Todo aquele carinho por causa das girafas. Então foi um estímulo interno. Agora, o medo do leão, ela foi estimulada pela sua visão, porque você viu o leão. Então, por um estímulo externo. Outra característica é que as suas emoções, elas jamais vão ser neutras. Mesmo que você estiver tranquilo, essa tranquilidade, ela tem uma sensação positiva. Tá? As emoções, elas sempre serão ou positivas ou negativas. Sendo que as sensações, as emoções positivas, elas sempre vão te aproximar de algo. E as negativas vão te afastar de algo. O que existe é a intensidade maior ou menor de cada sensação. É natural e é saudável que essas emoções, elas oscilem. Ou seja, um dia você está com uma sensação agradável, no outro, nem tanto. Isso significa que você não vai ficar o tempo todo motivada, mas também significa que nenhuma dor será eterna, nem mesmo a dor do pior luto que você sofreu. Aqui eu quero pontuar algumas possibilidades se a sua saúde mental não estiver em dia. Como, por exemplo, a rigidez emocional, que é quando essas oscilações não acontecem. Você fica muito tempo, semanas e semanas, sofrendo com uma emoção muito negativa. Nós também temos a instabilidade emocional, que é contrário da rigidez emocional. A instabilidade emocional significa que essas oscilações ocorrem muito frequentemente, de forma maior do que o natural. E além disso, essa oscilação, ela é muito intensa. Você sai de um estado muito positivo para um estado muito negativo, de uma forma muito rápida. Também há uma outra situação que é o congelamento emocional. É quando há uma ameaça muito grande, como é o exemplo do caso do safari. O seu cérebro, ele pode entender que tanto você enfrentar aquele leão quanto você correr daquele leão, as duas opções será fatal, você não vai conseguir sobreviver. Naquele momento pode ser que aconteça um congelamento emocional. O seu cérebro, ele se desconecta da realidade. E aí a pessoa, ela deixa de sentir, ela deixa de ser. Isso é um modo de proteção do cérebro. E isso pode durar uma vida inteira se não tiver um apoio profissional. Quando o paciente sai do congelamento emocional, é natural que ele sinta muita culpa e muita vergonha.
Voltando nas características das emoções, nós não devemos considerá-las abominável ou admirável e ponto final, nenhuma emoção, porque a mesma emoção que te paralisa pode ser a mesma que te motiva. Além do mais, as emoções elas são inconscientes, elas acontecem abaixo da linha de percepção. Geralmente, a pessoa só se dá conta que aquela emoção ela está ali quando outra pessoa a alerta. Esse alerta pode ser de uma forma negativa, numa briga, por exemplo, ou pode ser de uma forma positiva, no caso, com a atuação de um terapeuta. É aí que eu me encaixo. A partir do momento que essa emoção ela se torna consciente, ela deixa de ser emoção e ela passa a ser um sentimento. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre a emoção vira um sentimento. Por exemplo, toda vez que a gente chega perto da nossa mãe, é comprovado cientificamente que as nossas emoções se alteram. Só que nem sempre isso tem uma conscientização. Os sentimentos, eles se envolvem diretamente com as memórias. E é por isso que as técnicas da TRG são desenvolvidas por meio das memórias. Mas atenção, o cérebro ele não captura a realidade tal qual ela é. Ele faz uma interpretação dela conforme a nossa percepção. Por exemplo, a gente pode olhar um sofá verde, mas como está muito escuro, a gente perceber ele preto. Ou seja, tanto as emoções que são inconscientes, quanto os sentimentos que são conscientes, eles podem não corresponder à verdade, tá? E eles podem ser traiçoeiros, pois nós projetamos para o externo o reflexo do nosso estado interno. E é por isso que hoje, essa roupa que você está usando pode não ter sido uma escolha sua, nem o seu emprego, nem o seu namorado, nem o seu jantar. Nada disso pode ter sido escolhido por você. Você tem ideia de quanto da sua vida as emoções podem ter tomado conta? Até 93% dela. E é somente conhecendo essas emoções, né, que a gente vai poder educar os nossos sentimentos e aí sim gerenciar a nossa própria vida. E é por isso que no vídeo de hoje eu te convido a conhecer suas emoções e educá-las, nunca a ignorá-las. O melhor de tudo é que a sua conscientização ela vai influenciar diretamente na mudança das pessoas da sua convivência, mesmo que inconscientemente. E aí, você topa ser dona da sua própria vida? Então, nos vemos no próximo vídeo.